Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal da Jet Lounge. E hoje eu vou falar sobre consumo de jet ski. Quanto que gasta o meu jet ski e por que que as fábricas não falam sobre isso, né? Então roda a vinheta aí, editor. Uma dúvida que muita gente tem, né, rotineira no Instagram, nas caixinhas de pergunta: quanto que gasta de gasolina o meu jet ski, né? O meu gasta muita gasolina, só que anda 74 milhas por hora. É um jet supercharger, 300 cavalos e de performance. Então, primeira coisa, eu não devo pensar em consumo quando eu compro um jet desse. Você pode utilizar a regra do carro. Se você compra um carro super esportivo, você vai realmente pensar no consumo ou você vai pensar no que ele vai te propor, né? Eu pensaria dessa forma e é assim que eu penso, tá, pessoal? Mas quanto que gasta um jet igual ao meu, né? O jet concorrente do meu que saiu de linha é esse aqui, por exemplo, ó, um FZS SHO. E tem o SVHO também, ele é supercharger, tá vendo? Saiu de linha no ano de 16, 17 mais ou menos, mas é um jet muito bom, ótimo por sinal, um motor muito famoso da Yamaha, e ele é supercharger. Então, seria aí mais ou menos para vocês terem uma ideia de concorrente. Agora, quanto gasta meu jet, né? O meu, vamos lá. Primeiro eu quero falar por que os fabricantes não divulgam. E eu vou dar o meu parecer e a minha opinião sobre isso, tá, galera? Bom, primeira coisa, nós temos um objeto de recreação, vamos chamar assim, né? Que está sempre em velocidade diferente. Então, no mar, por exemplo, quando embarcações a gente fala, barcos, né? Mais precisamente, a gente fala sobre velocidade cruzeiro. O que é velocidade cruzeiro? Ele fica lá, velocidade cruzeiro, ele consome tanto. Tá, legal. O que seria uma velocidade cruzeiro? Você fica andando constantemente, por exemplo, a 30 milhas por hora com o seu jet. Você vai fazer isso? Não, porque uma hora você para na praia, outra hora você carrega a família, ou outra hora você quer acelerar, você quer fazer curva, ou você não acelera nunca nada, mas para num pier para almoçar. Então você está sempre em velocidades diferentes. Então vocês podem ver que até hoje saiu muito pouco. Tem um episódio de consumo de combustível, mas na verdade é para você medir e não o quanto que ele consome. Então é o seguinte, para não gerar muita polêmica, né, vocês podem comentar à vontade aí embaixo. Eu também vou, se eu esquecer de alguma coisa, eu vou falando para vocês. Mas pessoal, o que eu vou passar aqui é a experiência que eu tive com vários jets que eu já andei. Aqui é a maioria Sea-Doo, 98% Sea-Doo, e aqui 98% Yamaha. Vocês vão achar um Sea-Doo por aqui, tá aqui, Sea-Doo. Mas é o que eu achei, tá? Então vamos lá, jets aspirados. Vamos pegar um exemplo aqui de um jet que tem um motor menos potente, que obviamente gasta menos. Sea-Doo Spark. Um Spark tem 800 cilindradas e 60, 90 HP, depende do modelo. Esse jet vai fazer entre 7 e 12 litros hora. Mas para você que é leigo, tá se perguntando, ué, não é quilômetros por litro? Não. Para você que é leigo, muita gente aqui já conhece, vai dar risada do que eu tô falando. Mas o consumo no mar, tá? Para barco, jet, tudo tem motor, enfim, é medido, a maioria, por litros por hora, tá? E como que esse consumo é feito, né? Como que tem painéis, por exemplo, que mostram, tem painéis que não. É só você recorrer no vídeo que eu falei para vocês. Eu peguei um VX Yamaha e fiz essa média. Mas o Spark, ele vai fazer mais ou menos entre 7 a 12 litros hora. Ele tem um tanque de 30 litros. Um GTI, tá? Que é um motor de 130 cavalos, HPs, né? Como a gente costuma dizer, 1.500 cilindradas. Um torno de 13 a 20, 13 a 17 litros hora, 60 litros de tanque.
Vamos limpar aqui primeiro, falar sobre os Sidus, aí depois eu venho aqui na Yamaha. Então, ó, aqui você já tem um jet 170 cavalos, tá vendo? Esse jet, 1.600 cilindradas, vai fazer, vou dar uma média entre 17 a 24 litros hora. Por que, João, você não fala? Porque depende muito da tua condução, entendeu? Se você andar com o Sport ligado, vai mudar pra caramba. Então é uma média mais ou menos. E aqui é o 170 cavalos, é a mesma coisa. Aí aqui, galera, entra o 300 cavalos, GTX 300, lá em cima RXP X300, que é igual ao meu, que tá ali. E ali você vai pôr entre... Aí é limitado. Os Jet Superchargers você vai botar de 22 até 70 litros hora. Se andar de dedo embaixo, porque quem tem um jet desse... E quanto tem de tanque? Normalmente 70 litros, esses jets fortes. Os Superchargers do Yamaha, vou tentar explicar da melhor maneira possível. Vocês podem equiparar ao consumo que eu passei dos 300 aqui dos Sidus. Agora, os aspirados do Yamaha, meu, são Freud, meu, são top. Esse daqui é o mais eficiente da Yamaha, que é um motor 1.0 3 cilindros. Ele é o sucessor desse aqui, ó, que é um motor 1.1, né, 1.100 cilindradas com 110 cavalos. Aqui tem cento e poucos cavalos, 110 mais ou menos, só que aqui tem 4 cilindros. Então eles modernizaram o casco e trouxeram muito mais economia. Agora, a estrela brilhante que a Yamaha tem é o 1.8 aspirado, né, que no Supercharger... Cadê o Supercharger? Tá lá embaixo. O Supercharger 1800 é o mesmo motor do aspirado, né, que tem as versões mais antigas e mais novas, só que repotenciado, né, com o Supercharger. Agora, esse motor, vamos lá, falando sobre o consumo, aqui se equipara bastante ao consumo do GTI 130, galera, que eu falei para vocês, tá? E aqui, ali é 1.8 aspirado do modelo VX, que é o casco menor, e aqui é o casco maior, ali o mais novo, ó, por exemplo, ali, que é o FX, ele é maior, tá vendo? Então, ali, o que é legal ali dessa, tanto é que, meu, é tipo Corolla, desde 2008 tem esse motor 1.8 aspirado da Yamaha, acreditem, tá? Incrivelmente, se você souber usar esse 1.8, você gasta igual a esse 110. Ah, João, você está falando groselha. Não. Eu já tive os dois, acreditem. Agora, esse aqui gasta um pouco menos que o GTI 130, tá? Esse aqui é um Supercharger da Sidu. Não. Esse é um aspirado, 155 HPs. E será que eu esqueci alguma coisa? Esse aqui já foi meu, ó, é 1.0 com 3 cilindros, é muito econômico e se equipara ao GTI. Então, galera, vocês podem ter uma ideia mais ou menos aí de consumo, uma ideia para vocês não saírem me xingando. Detalhe, qual é o regime desses valores que você passou? Então você pode usar essa medida de consumo aí, mas lembrando que para você medir, recorra ao episódio, que eu vou te falar rapidinho, vai, como eu sou um cara muito legal, você vai pegar, não é o consumo litros por hora, você não precisa ficar 1 hora andando de jet, anda meia hora e faz vezes 2. Então, se em meia hora um GTI, por exemplo, gastar 7 litros, ele faz em torno de 14 litros hora naquele regime que você estava andando. Agora, acelerou, esse jet vai para 50 litros hora. Fácil. São 1.500 cilindradas, 130 HPs. Então, assim, não acelera, porque, assim, é um casco pequeno e precisa de muito pouca força para andar, né? É um motor muito potente para o seu tamanho de casco. Então, se você souber andar, se você for inteligente, você vai conseguir a mesma coisa com o Sidu, para a galera do Sidu não ficar chateada, porque eu já tive também um 170, tá? Então, por exemplo, o Fish Pro é 170. Se você
andar com um 170 desse, tá? E se for muito inteligente, muito bom no que você está fazendo, só que você tem que saber o que você vai saber fazer de consumo. Você vai gastar a mesma coisa que isso daqui, ó, que é um 130. Só que a pergunta é, você vai ter um jetão daquele e vai ficar economizando combustível, você vai ter um jet supercharger e vai ficar economizando combustível, talvez você esteja fazendo a compra errada. Então fique ligado nisso, galera. Cavalo que anda bebe, essa que é a realidade, tá? Então se você quer acelerar, se você quer emoção, adrenalina, você não pode pensar no consumo do jet. Se você está pensando no consumo de jet, você tem que pegar motor aspirado, seja qual potência for. Supercharger, ele vai mudar todos esses parâmetros, tá? Aí é para emoção e vai consumir mesmo, cavalo que anda bebe. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado vocês com mais uma dica. Um beijo enorme no coração de vocês e espero que vocês estejam todos bem aí. Em breve teremos um evento. Fiquem ligados, hein? Que vocês gostam muito. Valeu, galera!